Daniel 8, verso 3. Levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio e tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Só fazer uma pergunta para você. Dentre aqueles animais, tinha algum deles que referenciava uma coisa mais alta que a outra, que subiam? O quê? O urso subiu de um lado. O que o urso representava? Medo-Pérsia. Então, quando ele fala que os carneiros tinham 2 chifres, mas um era maior que o outro, é o Império Medo-Pérsia, o chifre mais alto é a Pérsia, tá certo? Vi que o carneiro dava manadas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Ou seja, esse Império Medo-Pérsia está falando das direções de conquista, mas nenhum reino conseguia resistir ele. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade, se engrandecia. E estando eu considerando, quando um bode vinha do ocidente, esse é Alexandre o Grande, o bode é a Grécia. O Alexandre o Grande nós vamos ver. O bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Olha a velocidade de conquista. Aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, um grande chifre. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, caiu a Média e a Pérsia, diante de Alexandre o Grande. Pois não havia força no carneiro para resistir. Então o bode lançou por terra e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, Alexandre o Grande, o que aconteceu? Aquele chifre foi quebrado. No seu lugar subiram outros 4 também notáveis. Lembra dos 4 generais? Esse chifre que quebrou foi a morte de Alexandre. Isso. E os 4 subindo no lugar deles são os 4 generais, para assumir o Império Macedônio. Subiram 4 outros, né? Também notáveis, para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre muito pequeno. Opa! De um desses, que vai ser de Seleuco, sai um chifre muito pequeno. Antíoco Epifanes, uma figura do anticristo, que é uma figura, um protótipo, é alguém que surgiu na história que representa o anticristo em algumas das suas qualidades. E esse que sai, ali nós vamos ver daqui a pouco. Saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Foi para Jerusalém. E se engrandeceu até contra o exército do céu. Alguns dos exércitos do exército e das estrelas lançou por terra e o pisou. Aí já está falando até no sentido espiritual do que estava acontecendo. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Olha o que foi feito por Antíoco Epifanes. Tirou o sacrifício contínuo. E o exército foi entregue a ele com sacrifício contínuo por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra. Quem faria isso? O anticristo. O fez e prosperou. Agora vamos ver a visão. Verso 15. Aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim, como que a semelhança de um homem. E ouvi uma voz do homem entre as margens do Laí, qual gritou e disse: Gabriel, lembra do nome de Gabriel? Dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, então vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do tempo. Continua, e olha para que Gabriel veio, para explicar, falar: entende, filho do homem, entende, porque isso é no fim do tempo. Verso 18: e estando ele ainda falando comigo, caí adormecido, com o rosto em terra, ou seja, não caiu de costas, caiu para frente 2 vezes. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira.
pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Porém o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quem é ele? O primeiro rei da Grécia lá, forte? Alexandre o Grande. Mas por que ele falou que está ligado ao tempo do fim? Por causa do chifre pequeno. E o ter sido quebrado, levantando-se outros 4 lugares dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Olha, entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá assombrosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração, e se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Lembra que na visão da estátua fala que uma pedra foi cortada lá do monte do céu sem mão? E aqui que está o detalhe. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive o quê? Enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Irmão, Daniel teve uma experiência tão profunda com Deus, que isso mexeu no corpo físico dele. Ele vê o Gabriel de frente, ele cai uma vez, ele cai outra vez, ele fica fraco, ele fica até doente, enfraqueceu e ficou enfermo alguns dias. E ele teve o desejo de entender a visão. E aí no capítulo 9, se der um tempinho nós vamos falar, Gabriel volta a ensinar ele sobre o que representava um detalhe lá, sobre as 70 semanas de Daniel, para chegar o tempo do anticristo aparecer. O Daniel quis entender isso, e Deus passa para ele. Só que Deus não passou o dia e a hora exato, porque o dia e a hora ninguém sabe. Deu para entender? Todos os sinais, irmão, da vinda de Cristo nós temos. Nós só não temos o dia e a hora exata. Nós não podemos falar assim, vai ser dia 15 de setembro. Tem gente fazendo isso na internet, irmão. Vai ser dia 15 de setembro de 2017. Não sabemos o dia e a hora. O próprio Jesus falou, né, pastor? Até porque existe ainda muita água para rolar. Muita que eu falo assim, pode acontecer isso rapidamente, tipo no desenrolar de 7 anos, 8 anos, mas não é essa questão de setembro de 2017, tá? Pode falar, meu irmão. O interessante é que nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar, né? Quando Jesus estava na terra, ele fala que ele não sabia. Ou seja, porque a revelação dele vinha de Deus por meio do Espírito Santo. Lembra que ele foi cheio do Espírito Santo? Jesus foi cheio da plenitude do Espírito Santo. Então, quando ele falava alguma coisa, era por inspiração do Espírito Santo. Por quê? Irmãos, Cristo estava aqui como um homem perfeito. Mas a passagem de Cristo pelo mundo, todo o sofrimento dele foi como um homem perfeito. E quando ele curava, quando ele exercia esse poder, era por meio do Espírito Santo. Por isso, quando ele estava aqui como homem, ele fala assim, nem o Filho de Deus, nem o Filho do homem sabe, o homem sabe o dia e a hora, mas só o Pai sabe. Mas quando ele ressuscita, aí ele fala assim, agora o quê? Todo o poder. Sabedoria e o poder, é isso? Poder de saber? Ou seja, onisciência. Agora ele fala, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então agora Cristo sabe. Quando ele estava conversando com seus discípulos, é o que ele deixa claro, que ele não sabia, não tinha passado por ele ainda. Mas quando ele então ressuscita, ele está à direita do Pai, aí ele sabe hoje o dia da vida dele. Tá certo? Você não pode limitar a divindade de Cristo hoje. Porque ele fala assim, lembra que ele fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes, E aí quando ele recebe isso, agora assim, os atributos divinos são devolvidos.
que ele esvaziou a si mesmo. Lembra? Quando o verbo se fez carne, ele esvaziou a si mesmo, ou seja, os seus atributos ficaram, digamos assim, guardados com o Pai. Mas quando ele morre e ressuscita, é por isso que ele fala: Pai, me glorifica com a glória que eu tinha. Né? Lembra disso? Então agora a divindade está completamente nele. Então, eu falar que Cristo está limitado a não saber, é dizer que a divindade dele é incompleta. Ele não sabia no dia. Ele não sabia. Agora vamos lá. Vamos continuar aqui. O carneiro, eu já falei ao longo da leitura, representa a média persa, o Império Medo-Persa, não é isso? E eu vou ler. Representa o Império Medo-Persa, onde o chifre maior simboliza a supremacia da Pérsia. 10 anos após essa visão, Ciro havia de fato se expandido para o ocidente, para o norte e para o sul. A imagem do bode, Grécia, representa os poderes políticos pagãos, tá? De modo geral. Nessa visão, o bode, Grécia, representa o Império Grego. É chamado na história também de Império Macedônio, viu? Com Alexandre o Grande como principal governante, esse império foi em seguida dividido em 4 reinos após uma longa luta pelo poder entre 4 dos generais de Alexandre, nenhum tão poderoso quanto ele. Então você vai ver a figura aí que ocorre, né? A média toda poderosa, a média persa, de repente Alexandre o Grande vem e vence. Eu gosto da imagem porque ela faz você entender a leitura, né? Você tem esse papel aí, não é isso? Agora você consegue, né? Olha como você vê o tanto de coisa que você já aprendeu. Talvez se você não sabia, né? Talvez você sabia. E se sabia alguma coisa, foi acrescentado também. Da estátua, como que ela está ligada com a visão. O sonho de Nabucodonosor, o sonho que foi revelado a Daniel, está ligado com o sonho, com a visão que Deus deu a Daniel dos animais. E lá, né, no capítulo 8, não tem a Babilônia, mas tem a Média Persa e tem a Grécia. Só que da Grécia, Deus pula e já fala de um protótipo do anticristo lá da frente. Ele não deixa de revelar. Está vendo que Deus tem interesse em revelar as coisas do fim para o seu profeta? E para nós. Porque isso não está lá. Vou dizer, como diz meu amigo Israel Leirães lá do sul, do Rio Grande do Sul, não está lá para bonito. Não está ali de bonito, ou seja, não está ali só de enfeite. Está ali para nós nos alimentarmos dessas preciosidades. Né? E nós temos que absorver e ter interesse em descobrir essas coisas. Agora, todos vocês têm esse papelzinho? Bem, agora sim, nós vamos para Apocalipse 13. É o grande finale do nosso estudo de hoje. Só deixar claro aos irmãos o seguinte: a proposta dessa aula de hoje é incentivar você a estudar o Apocalipse. Todo o nosso esforço é para que você tenha, assim, sabe, aquele empurrãozinho. Vamos estudar. Então eu queria convidar você para voltar no próximo sábado. Temos mais assuntos interessantes, né? E sempre, vou pedir você, sempre confira na Bíblia para ver se o que está sendo ensinado é realmente isso. Amém? Vamos combinar assim? Leu alguma coisa lá e fala assim: não é isso que está escrito? Não deixe de falar não. Tá? Evidentemente você pode deixar a explicação concluir, que talvez você não entendeu bem a leitura, mas deixa ela concluir. Terminando, não deixe de perguntar: opa, né? Mas porque você precisa cuidar da sua fé. Você não pode simplesmente porque um pregador, um pastor, um professor, um mestre está te ensinando algo, você receber sem conferir nas leituras. Você precisa ler e ver se é aquilo mesmo que Deus está dizendo. Amém?